Hoje o tema da nossa aula parece um pouco confuso e tenho certeza que vai ter gente que vai pensar assim, acho que ele se enganou no título desse tema, que é venda muitas pizzas e quebre a sua pizzaria. Então eu vou começar apresentando para você alguns dados que na verdade são dados que eu simulei com base numa realidade mais próxima possível, né? Ou seja, coisas que eu vejo em consultorias, movimentos financeiros que eu realmente vejo acontecer, né, na realidade, e as situações que eu costumo encontrar quando presto essas consultorias. Quero apresentar para você nessa aula para que você ganhe consciência e entenda como funciona, né, realmente a gestão, a administração de uma pizzaria. Para isso, vou utilizar algumas ferramentas, né, que nós temos dentro do Clube da Pizza, que é a ficha técnica, e vou também mostrar para você um trecho do nosso curso no controle, o curso de gestão para pizzarias, onde eu exemplifico, né, exatamente que a quantidade de vendas ou até mesmo o faturamento bruto não quer dizer nada com relação ao resultado. E isso é um pouquinho adiante nessa aula. Vamos começar do seguinte, tá? O que eu fiz? Eu vou começar criando uma ficha técnica para apenas um sabor de pizza, baseado, né, em insumos de boa qualidade e em quantidades, né, um pouco maiores, ou seja, uma pizza, como diz no popular, bem recheada, uma pizza com bastante cobertura e cobertura de qualidade. Nós vamos estudar o custo dessa pizza juntos, né, para a gente entender basicamente como funcionaria a precificação. Em seguida, eu vou fazer, né, uma ficha técnica também para baratear essa mesma pizza, fazer uma pizza mais popular, menos quantidade, com insumos um pouco mais baratos, para a gente estudar qual é a diferença, qual é o preço que tem que ser praticado, né? E o que mais afeta, né, o nosso preço de venda, para você ter um certo choque de realidade. Então eu vou te levar para a tela, né? E nessa tela que nós estamos, você vê o painel da ficha técnica e vamos preenchê-la juntos. Essa ficha técnica é uma ficha técnica totalmente em branco, tá? Que eu usei como modelo para essa aula. E nós vamos começar a preencher ela então juntos aqui. Como funciona, tá? Eu vou cadastrar cada insumo que compõe, né, o sabor da pizza. Vou simular uma pizza de calabresa com bacon, uma pizza bem legal, uma pizza com bastante cobertura, bastante ingrediente e valores, né, que são condizentes com ingredientes de qualidade hoje. Então eu vou simular essa pizza e para simular ela, criar essa receita dentro da ficha técnica, eu vou cadastrar alguns insumos que a gente utiliza, né? E eu vou dar uma acelerada aí no vídeo para que fique mais fácil, né, de você acompanhar essa aula. Então vamos seguir aí com esse preenchimento. Enquanto eu preencho aqui, eu posso explicar algumas coisas para você, tá? O que significa aqui unidade, por exemplo, né? É o rendimento, né, que se tem numa embalagem ou como é feito, por exemplo, molho, estou considerando 1000 gramas, ou seja, 1 quilo, quanto custa o quilo do meu molho pronto. Fator de redução, né, quanto eu tenho de perda percentual, né, com relação à utilização, processamento, enfim, depende do insumo que a gente trabalha. Então é só para que você entenda, e o foco não é eu explicar sobre a ficha técnica, não é eu falar sobre a ficha técnica, simplesmente mostrar dados para você do que acontece dentro, né, de uma precificação, de uma gestão, né, porque precificação é parte da gestão também, né, de uma pizzaria. Então eu vou simular aqui a pizza de calabresa, né, uma calabresa bem reforçada, uma calabresa com bastante ingrediente. E depois nós vamos estudá-la e estudar também em paralelo uma pizza um pouco mais popular. Tá? Então vamos falar do requeijão. Coloquei o requeijão aqui de boa qualidade, tá? Mas que não é o catupiry original, né? E ainda ficaria um pouco mais caro. Então depois nós vamos simular com requeijão bem mais baratinho para a gente ter uma noção e ter exemplos. Aqui, pessoal, é bem importante, tá? Bastante importante eu frisar. Quando a gente fala de bacon, tá? É possível comprar bacon aí na faixa dos seus 25, 28 reais o quilo. Só que isso daqui é algo muito importante, fator de redução. Quase ninguém presta atenção nisso. A verdade é que se você compra o bacon cru, faz um pré-cozimento nele, frita ele, ou seja, deixa ele em ponto, né? Para ir à pizza, ir ao forno novamente, você tem uma redução de algo em torno de 50%, dependendo, né, do processo que você submete esse bacon e da qualidade do bacon que você compra. Tá? 50% é um dado real da minha pizzaria. Então, para cada 1 kg de bacon cru, eu consigo somente meio quilo de bacon já em ponto, né, de ir
na pizza. Ou seja, eu tenho uma redução de 50% nesse insumo. Isso é uma coisa que tem que ser considerada, porque isso praticamente não, exatamente dobra o valor do custo desse insumo, né, na minha pizza. Então você precisa ter essa noção, tá? Falando aqui desse item cebola, também é bastante interessante você pensar que hoje a cebola aqui está em torno de R$ 5 o quilo, só que eu tenho uma perda de aproximadamente 20% aí, tá? 20% da cebola eu perco na casca, nas tampinhas que a gente retira, tá? No processamento, como eu utilizo máquina, às vezes ela vira, fica aquela casca um pouco maior, a gente descarta. Todo esse descarte acaba virando, né, redução, encarece o custo do quilo da minha cebola em 20%. Então isso também é informado para que no custo, né, a gente consiga mensurar tudo isso daí, né? Então aqui eu vou falar do orégano. O orégano é quase que um insumo irrelevante, né? Ele tem um preço bem baratinho e bem leve, um ingrediente que pouco faz diferença. Mas a gente tem que considerá-lo também, né? Vamos falar do baldinho de azeitona. Baldinho de azeitona com 2 quilos, né? Eu não tenho redução, não perco nada, consigo utilizar tudo. E por último, né? Uma caixa de pizza. Eu vou falar aqui nesse exemplo, né? De pizza de 35 centímetros, né? Pizza padrão. Não tenho perda. Pronto, feito isso, cadastrei todos os insumos que vai nessa pizza, nesse sabor de pizza, né? E eu vou cadastrar agora então essa receita. E eu vou chamar essa pizza então de calabresa da casa, uma calabresa diferenciada. O que eu vou fazer? Eu vou informar aqui na tabela quais são os insumos, né, que eu utilizo nessa pizza por ordem, né? Então eu tenho que adicionar massa, o molho, depois eu tenho a mussarela, aí eu tenho a calabresa, aí eu coloco requeijão, aí eu adiciono cebola, aí eu adiciono bacon, aí eu tenho orégano, aí eu tenho azeitonas e aí eu tenho também a caixa de pizza, porque eu estou considerando que é um delivery, que eu vou entregar essa pizza para o cliente e isso sim faz parte do CMV, a gente tem que estudar como custo dessa pizza. E vamos para a surpresa. Então eu utilizo uma massa, eu já, né, mensurei o valor dessa massa, eu já sei quanto que ela me custa, tá? Então eu vou usar isso daí. Eu vou usar 80 gramas de molho de tomate para uma pizza inteira. Nesse exemplo, 300 gramas de mussarela. Nesse exemplo, 300 gramas de calabresa. Aqui, surpreenda-se, tá? 300 gramas de requeijão, com menos de 300 gramas para uma pizza toda. Fica bem ralo, fica pouco, tá? Se você gosta de uma pizza caprichada de cebola, vai gastar em torno de 200 gramas, tá? Bacon, para ficar bem caprichada, 180 gramas. Orégano, 5 gramas no máximo, tá? Isso eu tô pondo até um pouco exagerado. Azeitona, em torno de 60 gramas e uma caixa de pizza. Toda vez que você sai e entra de uma receita, ela faz atualização, né? Então aqui a gente volta para a calabresa da casa. E agora nós temos exibido já na tela, né, todos os custos exatamente fiéis sobre esse sabor de pizza. E olha, surpreenda-se. Sim, estou falando de uma pizza exageradamente recheada, com bastante cobertura. Estou falando de insumos de primeira qualidade, de todos os insumos com preço elevado. Mas olha só quanto custa essa pizza, R$ 45,30. Esse é o custo, né, dessa calabresa da casa. Essa pizza que a gente criou agora, né, baseado sim em fatos, né, em coisas que acontecem. É relativamente comum encontrar, principalmente no interior do estado de São Paulo, pizzas com essas quantidades, né, pizzas mais caprichadas. Só que ela tem um custo, ela exibe já um custo total de R$ 45,30. Tá? E esse cálculo não está errado, tá, pessoal? Parece que 180 gramas de bacon não é nada, só que a gente tem o fator de redução de 50%. 180 gramas de bacon custa pra gente R$ 10,08. Olha só como, né, cada item separadamente acaba custando um valor relativamente alto, né? Massa de pizza, coloquei um valor de R$ 2,40 por massa, considerando uma receita com uma farinha bem boa, né? Uma receita com ingredientes um pouco mais caros. Depois nós vamos simular uma pizza igual, né? Ou muito parecida, reduzindo qualidade, reduzindo um pouco na quantidade, para a gente também estudar isso daí. Mas, de fato, nós temos então essa receita com um custo de R$ 45,30, né? E agora, o que eu fiz? Eu criei uma tabelinha aqui
para a gente entender um pouquinho sobre o que são os custos variáveis de uma pizzaria. É um pouco chato esse assunto quando a gente fala assim, custo fixo, custo variável, CMV, um monte de sigla, um monte de coisa, que para muita gente é tudo muito novo. Só que você precisa começar a tomar consciência disso, tá? Então vamos lá, vamos supor que a sua pizzaria tenha exatamente essa receita, tudo hipotético, né? Você tem essa pizza no seu cardápio e você venda essa pizza a aproximadamente R$60, tá? Então vamos considerar que uma pizza de R$60 não é uma pizza barata, não é uma pizza popular. Hoje a gente encontra pizzas populares na faixa de 35, 38, é isso que eu vejo no meu mercado aqui, né? Então quando a gente fala de uma pizza de R$60, não é uma pizza popular. Também estamos falando de uma boa qualidade, de boa quantidade, mas supondo que a gente venda ela a R$60. Então eu criei essa outra tabelinha para que a gente entenda o que acontece. Vendo essa pizza a R$60, legal. A gente sabe que nós temos um CMV, né, que é o custo de mercadoria vendida, isso que nós calculamos aqui na ficha técnica, de R$ 45,30 para este sabor, R$ 45,30. Então eu vou começar aqui a preencher, né, os dados que eu preciso para a gente ter informações sobre nossa pizza, né? Vamos lá então. Então eu já sei que eu vendo ela a R$60, que o CMV dessa pizza é R$ 45,30. Automaticamente a gente faz um cálculo de cabeça e pensa que R$ 45,00 de custo para 60 de venda sobra uma margem de quase R$15 para a gente, né? E uma margem de R$15 por pizza, se fizer um cálculo bem burro mesmo assim, não tem outro jeito de falar, mas é um cálculo burro, de que se eu vender 1.000 pizzas nessas condições por mês, né, tendo uma margem de R$15 por pizza, eu vou ter R$15.000 no caixa da pizzaria no final do mês. Mas olha só, nós vamos mostrar na mágica como acontece. Vamos pensar que, né, nesse valor de venda, né, de R$60, nós estamos falando de uma pizzaria que esteja enquadrada no Simples Nacional, esteja com uma carga tributária mediana, né? Porque nós sabemos que o Simples Nacional tem uma carga tributária entre 4% e 10%, mais ou menos. Isso depende da capacidade que cada empresa tem de pagar, ou seja, de acordo com o seu faturamento bruto anual, né, sua incidência de imposto vai aumentando. Você vai mudando de faixas de faturamento e o seu imposto aumenta, batendo no teto, né? Chegando ao teto, que eu acredito que esteja na faixa de 10%. Bastante coisa, mas é 10%. Vamos colocar que essa pizzaria, exemplo, está numa faixa aí mediana de 7% de imposto, tá? Não vou considerar nem a situação menos grave nem a mais grave de um teto de imposto. 7% de imposto, quando inserido sobre esse valor de venda, né? Ele já vai nos mostrar, deixa eu só fazer o cálculo da planilha, ele já vai nos mostrar R$ 4,20 de despesa variável, somente de imposto. Aí vamos supor que esse cliente que comprou essa pizza a R$60 pagou no cartão de crédito. E eu vou chutar aqui uma tarifa bem baixinha de taxa de cartão de crédito, de 2,8%, né? Ele arredondou aqui porque a minha planilha não está considerando as vírgulas, né? Então, para ficar mais fácil o cálculo, eu vou até jogar os 3% exato, para ficar a exibição fiel na tela, só pela maneira que eu configurei a planilha. 3%, tá? Tarifa de cartão de crédito. Mais R$ 1,80 a operadora de cartão ficou desse valor seu de R$60, né? E aí, você anuncia essa pizza lá no iFood, e o iFood tem a comissão que ele cobra sobre a venda. E essa comissão incide sobre o valor de venda da sua pizza, não vai incidir sobre o seu valor após deduzir imposto, após deduzir a taxa do cartão. Todas essas despesas variáveis, né, todos esses percentuais vão incidir em cima do seu preço de venda, sempre, tá? Um não deduz o outro. E vamos falar de uma tarifa de 15% do iFood, tá? Eu sei, né? Não acredito, eu sei que tem tarifas menores, também tem tarifas maiores, e aí nós vamos ver como que funciona isso. Fechando esse cálculo exatamente desta maneira, tá? Desta maneira, nós encontramos então, do preço de venda de R$60, quando incidir essas despesas variáveis, e por que são despesas variáveis? Porque elas só acontecem quando você vende. Tá? Por isso esse nome, variável. Quando incide imposto, tarifa de cartão, comissão do iFood, resta para o caixa da sua pizzaria R$ 45. E aí a gente acompanha esse cálculo na linha inferior, nós temos um CMV de R$ 45,30. Aí nós temos então um valor restante, né? O que sobra no caixa da sua pizzaria, que não é lucro nem de longe, é menos 30 centavos. Sem avançar mais nada. Você tem uma margem de contribuição
zero, nenhuma, né? Nenhuma margem de contribuição. As suas despesas variáveis, né, da pizzaria, despesa total, tudo que você gasta de variável, não é CMV, ultrapassa os 100%, porque você está no negativo, significa que quanto mais pizzas você vender, mais dinheiro você vai perder, né? E olha só, eu vou até desbloquear aqui minha planilha para ficar fácil de você entender. Se você vender 1.000 pizzas por mês, né? Vamos fazer o cálculo rapidinho, né? 1.000 pizzas por mês, nós vamos fazer então igual a 1.000 pizzas por mês vezes, né, o valor restante. E olha o resultado que você vai ter somente após despesas variáveis. Isso com venda mensal de 1.000 pizzas nesse mesmo patamar. Aí você tem no caixa, né, da sua pizzaria, depois de vender 1.000 pizzas, que não é um número muito baixo, a gente sabe que está cheio de delivery aí que vende 1.000 ou menos, né? Aí você encontra no caixa da sua pizzaria menos 300 para pagar todas as suas despesas fixas. Olha só que impressionante que isso se torna. Aí você tem que pagar aluguel, água, energia, você tem que pagar telefone, internet, funcionários, prolabore, conta de gás, tem uma infinidade de despesas que vão incidir sobre a sua empresa. E aí o que vai acontecer no fechamento de mês? Se a gente parar aqui uma análise dessa, tá? Se a gente parar aqui, já está péssimo, já está assim fora, totalmente fora do contexto, fora da realidade. E não tem outra maneira de se trabalhar isso. O que nós podemos fazer dentro desse contexto? Nós temos algumas maneiras de trabalhar isso. Primeira coisa, visando onde a gente pode economizar, tá? Dentro desse contexto, o que eu sugeria imediatamente? Taxa de cartão. É algo que você pode tentar negociar a qualquer momento e reduzir um pouco. Um pouco que seja, tá? Já pode fazer bastante diferença. Ou seja, se a gente reduzir 1% a taxa negociando com a operadora, essa despesa cai para 1,20, essa despesa variável, quando o cliente paga no cartão de crédito. E o valor restante vai de menos 30 centavos para mais 30 centavos. E o que acontece no final? Já tem mais 300 e não menos 300. Tá? Ou seja, nós tivemos uma variação de R$600 no caixa mensal da pizzaria, nesse exemplo, somente alterando 1% da taxa de cartão. Então você vai falar assim, besteira, isso é quase insignificante. Pode ser que seja numa única operação. Quando você olha o contexto, isso faz bastante diferença. Seria o primeiro passo negociar aqui. Aqui não tem jeito, não tem negociação. Imposto é imposto, imposto segue lei, não tem o que fazer. Você vai ter que pagá-lo na tarifa que está descrita na lei como ela é, sem tentar fazer gambiarra, porque isso não vai funcionar nem a médio nem a longo prazo. E aqui o que eu iria sugerir, né? A gente zerar essa comissão do iFood. Se a gente zerar essa comissão do iFood, a coisa muda bastante. Resolve o problema da pizzaria? Não resolve, tá? Não resolve, mas melhora muito. Olha só, tirou a taxa do iFood, todo esse contexto se atualiza e no caixa da pizzaria, que no começo era menos 300, passou a ser mais R$9.300, tá? Lógico que dentro de uma operação nada vai acontecer, tudo assim, vendendo só um sabor de pizza, todas as vendas dentro do iFood, todas pagas no cartão de crédito. É um cenário hipotético, né, básico que eu estou criando para você ter consciência disso. Se a gente zerar o iFood, nós temos já 9.300 no caixa. Isso salva a pizzaria? Absolutamente não, tá? Para uma pizzaria que tem essa produção mensal de 1.000 pizzas, 9.300 com certeza não vai pagar as despesas fixas, a menos que tenha algum contexto muito diferenciado, ou seja, trabalho em família, ninguém tem prolabore, e a gente utiliza a garagem de casa, não paga aluguel, e sei lá, não gasta energia porque não sei, está incluso no aluguel, enfim, vários contextos que somados, né, não dão uma conotação empresarial e acaba fazendo esse valor funcionar, mas na prática não vai dar certo. Aí você vai me perguntar assim, tá, mas como é que eu vou zerar a comissão com o iFood? Eu não consigo negociar com o iFood, não mesmo, tá? E aí você vai falar, poxa, mas esse louco tá falando para mim, né, deixar de vender na plataforma. Também não. Estou falando para você repassar esse percentual para o seu cliente, simplesmente, tá? Se a sua pizza é R$60, né, no seu cardápio, você vai ter que vender R$60 mais a taxa, né, de 15% do iFood, fazendo o cálculo correto, tá? Não é 60 mais 15%, tá? Você vai ter que fazer o cálculo completo, que eu já falei em várias outras aulas, não vou entrar nesse detalhe agora, mas você vai ter que colocar o valor de venda lá
no iFood para cobrir a comissão do iFood e ponto final. E aí, beleza, aí você já tem um contexto bastante diferente na sua pizzaria. Quando a gente tem um saldo positivo, a gente consegue ver outros indicadores iniciais, né? Quando a gente tiver esse resultado na pizzaria de despesas variáveis, nós temos então, né, a margem de contribuição de 16%. Significa que as despesas variáveis totais, né, estão dando em torno de quase 85% do seu faturamento. É super alto, tá? É quase impraticável ainda. Mas significa que você tem quase 16% para você trabalhar os custos fixos. Melhorou muito, mas é ideal? Não é, tá? E aí, a gente tem que pensar, né, que a gente tem outros passos a fazer. De duas uma. Se você quer trabalhar com esse produto, com esses insumos, que você quer trabalhar com essas quantidades, só tem um jeito. Você tem que cobrar o preço que precisa ser cobrado por essa pizza e ponto final. Tá? E é por isso que a gente bate tanto na tecla de que precificação é importante, conhecer CMV é importante, né? Conhecer um pouco das despesas variáveis também, mas principalmente CMV. Por quê? Porque baseado no que eu ensino, né, eu já criei um padrão de CMV. Ó, se o seu CMV, né, que não considera as despesas variáveis, só o seu CMV estiver enquadrado dentro de um percentual, a coisa vai funcionar bem. Você já consegue administrar sua pizzaria. Se você não tem condições e por o preço que essa pizza precisa ter, você tem que reduzir quantidades ou qualidade e ponto final, tá? Se isso é uma estratégia válida ou não para o seu negócio, aí eu não sei. O que eu estou te dizendo é que enquanto você vender essa pizza nessa qualidade por R$60, você vai ter muitos clientes, você vai gerar faturamento bruto alto, volume de trabalho grande, você vai empregar pessoas, você vai fazer bastante coisa que para muitas pessoas é algo importante, tá? Só que não vai ver dinheiro. Aliás, pelo contrário, quanto mais você vender, mais você enterra a sua pizzaria, mais pro buraco ela vai. E é esse o tema da nossa aula aí que eu queria chegar. Então você tem que estar atento a tudo isso, porque faturamento bruto não significa nada. E agora você vai me perguntar, mas da onde que surgiu a ideia do tema dessa aula? Há uns 15 dias atrás, acredito, postei no meu story lá do Instagram uma foto, né, da minha guia do recolhimento do imposto, né, do Simples Nacional. E sim, meu imposto está no teto da tarifa, né? Eu pago um imposto mais alto que 7%, tá batendo o teto, foi um imposto bem alto, né, que eu pago, e eu resolvi postar. Baseado nessa postagem, muita gente me mandou, né, também, olha, eu pago tanto, Teve gente que falou para mim, eu pago R$20.000 de guia no mês, tá? R$20.000 de imposto. Significa que, tá, fazendo um cálculo bem rápido assim, num faturamento de R$200.000 bruto por mês, né, considerando que esse faturamento acumulado geraria imposto teto de uns 10% aí, né, falando tudo a grosso modo, essa pizzaria vende, né, fatura bruto R$200.000 por mês, o que é bastante, né, um porte bem bom de pizzaria já. Só que, dentro desses comentários, né, silenciosamente, eu pesquisei as pessoas que me enviaram e fui abrir, né, Instagram, sites, cardápios dessas pizzarias, e acredite, tá, muitas pizzarias tinham alguns preços de venda que eu acredito serem impraticáveis, tá? Impraticáveis. Não estou falando que são todos, não estou falando que isso é um problema unânime, estou falando que eu vi, tá? Estou falando que sim, tinha pizzarias que pagavam guias de imposto do Simples Nacional altíssimas e que tinha valores de venda que eu não sei qual é a mágica. Não tem como eu dar opinião, porque eu não sei como é a pizza, não sei a qualidade de ingrediente, quantidade de ingrediente, não comi a pizza, eu fiz só uma análise assim, abri cardápio, qual é o preço mínimo que tem no cardápio, qual é o preço máximo, o preço médio, né? Fazendo essas análises. Então, eu quero que você, que está assistindo essa aula, comece a pensar, né, tudo isso que eu estou te dizendo. Comece a pensar que você precisa ter uma consciência para que a sua pizzaria dê lucro, porque não adianta você trabalhar que nem um louco, né, gerar vendas, movimentar muito dinheiro, recolher imposto, que também de certa forma é muito bom, né? Só que não ter lucro. Aliás, pelo contrário, ter prejuízo, porque em todos os contextos que eu apresentei com esse preço de venda para esse produto, não vai ter como ter lucro, né? E aí, por último, né, deixei um campo que eu não preenchi, não falei, que é o campo promo. Então vamos voltar para o cenário péssimo aqui, né?
de custos, de gastos, enfim. Vamos voltar aqui, todos os percentuais estão incidindo sobre esse valor de venda. A pizzaria já perde 30 centavos por venda, né? Já está no vermelho somente considerando despesas variáveis. Aí o dono da pizzaria fala assim, nossa, terça e quarta tá tão ruim as vendas, eu vou jogar lá uma taxa de entrega grátis. Legal, estratégia boa, vai vender mais. Sobretudo se você põe lá no iFood, taxa grátis, você ganha relevância no aplicativo e aí sua pizzaria é exibida, né? Talvez na frente de muitas outras, quando o cliente já abre o aplicativo. Aí você coloca a taxa grátis, mas essa taxa vai ter um custo para sua pizzaria. Ou seja, para cada pizza que você vender, que o cliente comprar com taxa grátis, provavelmente você vai pagar, repassar essa taxa ao seu entregador. E vamos supor que sua taxa de entrega seja R$6, tá? Vou falar um valor baixo, para a gente ter um parâmetro só. Eu sei que tem grandes capitais aí que tem taxas de entrega muito maior, né? Mas eu vou falar esse valor só para a gente ter um parâmetro. E aí você vai me dizer assim, tá, mas se o cliente comprar 2 pizzas agrupadas, a taxa que era de 6, dividido por 2 pizzas, né, incidindo o custo por pizza, cai pela metade. Legal. Então, em vez de eu cobrar 6 aqui, eu vou pôr como R$4, considerando que algumas vendas terão 2 pizzas ou mais e vai reduzir esse custo, porque a taxa de entrega é única, né, normalmente. Se você entregar 1, 2, 3, 4 pizzas, uma taxa só, né? Então, eu vou colocar uma taxa média de R$4. Eu incidi uma promoção, então, sobre essa pizza de R$4. Um custo que eu vou ter, né, uma despesa da minha pizzaria de R$4 por unidade vendida na média, né? Quando eu faço isso, eu faço mais vendas, tá? Eu aumento aqui o volume de venda da minha pizzaria, vamos supor que eu vendi 20% a mais, de 1.000, eu passei para 1.200 pizzas, e o que eu fiz com o caixa da minha pizzaria? Agora, de 300 que ele perdia, né, sem considerar despesas fixas, só nas variáveis, ele passa a perder R$5.160, tá? Caramba, eu estou vendendo 20% a mais, que legal, fiz uma campanha fantástica, fiz um curso lá de vender mais no iFood, aprendi que taxa grátis dá relevância, legal, e aí eu vendi 20% a mais e destruiu o seu caixa absurdamente mais, tá? E fora que você, né, vai começar a mudar algumas outras coisas, por exemplo, sua incidência de imposto vai aumentar, porque seu faturamento bruto aumenta. Se você está em 7, mês que vem talvez mude a alíquota e vai bater no teto logo mais, e seus custos variáveis vão subir ainda mais. Então olha só como é uma coisa muito sensível, né? Dentro desse contexto aqui, não tem para onde correr, né? Você tem algumas correções que vão melhorar os resultados, mas não tem para onde correr a não ser precificar direito, tá? Então, dentro desse contexto todo, eu quero que você crie, né, uma consciência, né? Quero que você comece a entender o princípio da precificação. E nós vamos então, né, pegar uma segunda ficha aqui que eu separei em branco, para a gente fazer essa mesma pizza, né, em quantidades menores, qualidades menores, para a gente ver como é que ficaria essa mesma realidade. Para isso, vou cadastrar novamente, né, só que com custos diferentes aqui, para que a gente tenha, né, outros dados, né, para você falar assim, nossa, mas é impossível que custa tão caro, tá? Vamos lá, vamos fazer, nós vamos entender que a coisa muda, claro que a coisa muda um pouquinho, né? Vamos por que a gente pague aí R$5 não tem como, tá? Mas acho que uns R$6 aí o molho dá para conseguir. Eu vou reduzir, tá? Vou reduzir qualidades, o que eu puder de reduzir aqui, eu vou. Mussarela, eu tinha colocado uma mussarela de um custo um pouco mais alto. É possível hoje já pagar um pouquinho mais barato da mussarela, tá? Na data atual, né? Não sei quando que você vai ver ou está vendo esse vídeo, mas é possível. Calabresa, tá? Existem qualidades e qualidades. Vamos pôr uma calabresa aqui de R$17 o quilo. Aí nós vamos colocar o requeijão. Requeijão eu tinha colocado uma bisnaga de 1,8 de boa qualidade. Vou colocar uma de 1,8 quilos, só que de baixa qualidade. Não tenho muita noção desse preço, tá? Mas eu vou chutar uns R$20 aí. Chute, puro chute. Não sei quanto está custando uma marca bem inferior aí, mas eu dei um chute pra gente ter noção, tá? Bacon não tem muito para onde correr, tá? Bacon, eu acho que o mínimo que nós vamos encontrar é uns 25 quilos, alguma coisa assim, e ele vai reduzir, tem fator de redução e ponto final, né? Você vai ter uma perda, é um ingrediente caro. Cebola, tá? Cebola também não tem muito, a faixa aqui tá de R$5 o quilo, vamos por que você seja um rato de promoção, encontre a R$4,50 no dia de hoje, né? Não tem muito para onde correr. Orégano
quase insignificante. Esse eu vou manter o custo, tá? Também não vai mudar muito o valor. Aí nós temos as azeitonas, baldinho de 2 quilos, vamos supor que você vai pagar R$42, uma qualidade um pouco inferior, tem muito para onde fugir, né? Aí nós temos a caixa de pizza, que é a unidade, uma unidade, vamos supor que você paga R$1,99, vai? Não sei se vai conseguir esse preço, mas vamos chutar que sim. Beleza? Cadastrei os mesmos insumos, né? Com outras qualidades, ou seja, outros preços. Então eu vou chamar aqui de calabresa inferior. Lógico que eu não vou pôr no cardápio, mas só para a gente ter ideia aqui na ficha técnica, né? De como fica o custo. Massa, molho, mussarela, calabresa, requeijão, cebola, bacon, orégano, azeitona e uma caixa. Beleza, essa é a composição. Agora vamos falar das quantidades. Uma massa vai gastar, 80 gramas de molho vai gastar. Nossa receita anterior tem 300 gramas de mussarela, vamos baixar ela para 180 gramas. Vamos equiparar a calabresa a 180 gramas. Não dá para fazer uma pizza com menos de 200 gramas de requeijão, tá? Não vai conseguir. Cebola, seja bem ralinho, 100 gramas. Bacon, dá para pôr pouquinho e trabalhar 100 gramas. Orégano, né? Chutando aí alto, 5 gramas. Azeitona não tem muito para onde correr também. E uma caixa de pizza e a gente registra, tá? Então veja bem, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos então alteração de qualidade de insumos. Nós estamos pagando bem menos nos insumos, né? De qualidades inferiores. E também quantidades dessa receita, né? Então, nessa calabresa inferior, né, vamos calcular isso, né? Vamos calcular para a gente ver como que fica, né, essa receita, que preço que ela vai. Olha que legal, aí nós temos então uma pizza de calabresa que leva requeijão, que leva bacon, só que com um custo de menos da metade do custo anterior. R$22,47. É incrível, não é a diferença que você encontra? Agora eu vou te falar assim, eu estou apresentando isso como uma mágica para uma pizzaria, só que tem que pensar que você tem um nicho. Se o seu público está acostumado a comer uma calabresa com grande quantidade de coisas, com qualidade de ingredientes, se você trocar do dia para a noite para baixar os seus custos e fazer sua pizzaria render, você vai perder todos os seus clientes, porque não é esse produto que ele está acostumado a comprar. Ele não vai simplesmente pagar R$60 por essa pizza aqui, se ele estava acostumado a pagar 60 pela pizza anterior. Então você vai precisar de toda uma estratégia de negócio para você se adequar. Daqui eu só quero os números para te mostrar como a coisa muda bastante, né? E aí a gente volta aqui, eu vou perder, né, o que a gente já tinha aqui, exceto, né, que a gente vai trabalhar com o mesmo valor de venda de R$60. Vamos trabalhar na mesma alíquota de imposto, vamos trabalhar na mesma taxa de cartão, né, de 3%. Vamos trabalhar o iFood, por enquanto não temos promoção, só que aqui nós vamos mudar o nosso CMV, que nós analisamos aqui na ficha, para R$22,47, que é da receita inferior. R$22,47. Legal. E aí, vamos ver os resultados e olha que diferença. Aí nós temos então, né, uma pizzaria que tem um CMV, né, uma margem de contribuição, um CMV de 22,47, né, uma margem de contribuição de aproximadamente 38%, despesas variáveis totais 62%, né, e essa pizzaria vendendo um volume de 1.000 pizzas por mês, né, ela tem um valor no caixa de 22.530 para pagar despesas fixas, né. Se a gente fizer um cálculo bem básico aqui, né, faturamento bruto dessa pizzaria seria igual ao volume de pizzas vezes o valor de venda, né? Isso bem básico, né? Bem assim, superficial, não é exatamente o que reflete a realidade. Mas esse faturamento bruto da pizzaria de 60 mil sobra, né, depois de pagar os custos variáveis todos, 22.530. Já é um resultado muito melhor, né? Muito melhor. Mas você percebe que ainda não entra, ainda não cabe. E olha que complexo, que complicado que isso se torna, né? Aí a gente pode fazer algumas alterações. Vamos negociar a taxa de cartão para 2. Vamos tirar o iFood, jogar essa tarifa para o cliente, né? E vamos calcular os resultados. Aí nós temos então uma margem, né,
de 54%, né, aproximadamente, para pagar despesas fixas. E olha como vai mudando a cara do negócio com pequenos passos. Entenda que a administração de uma pizzaria é algo que exige pequenos passos, tudo vai de pouco em pouco. Dentro disso, você pode gerenciar as compras, tentar negociar e pagar mais barato pelos insumos, os mesmos, não outros, os mesmos, negociar preços. Você pode tentar trabalhar diversas maneiras para tentar melhorar essa realidade. Então, se a gente falar do cenário atual, né, as pizzas mais básicas, não tem muito para onde fugir de ter um preço mínimo de venda de aproximadamente R$60, R$50, a menos que você tenha outras estratégias. Existe, tá? Existe uma coisa que chama potencializador de CMV. Significa que a gente projeta, né? O que é isso então? Eu vou colocar só um tracinho aqui para gente. Projeta um CMV e, né, consegue ter, né, ou fechar com um CMV mais baixo, que é melhor, tá? Isso dentro da pizzaria é possível, tá? Um potencializador de CMV, né, que são técnicas de venda, estratégias de venda. Basicamente, né, principalmente é você fazer pizzas meio a meio, né? Aqui ele coloca como data, então vou colocar meio a meio, né? Você faz as pizzas, vende pizzas meio a meio, cobra pelo valor do sabor mais caro. Isso é permitido segundo a lei, tá? Segundo o próprio comunicado do Procon, desde que seja exibido em cardápio e essa informação esteja clara para o seu cliente. Quando você cobra pelo valor, né, do sabor mais caro que o cliente escolheu, diversas vezes você vai ter uma pizza meio caro, meio barato demais e vai pagar pela mais cara, o CMV ganha, tá? Que o CMV no geral ganha. São estratégias de negócio para você poder equilibrar isso daqui dentro de um contexto. Feito isso, o que eu quero fazer agora para você? Vou mostrar um trecho do treinamento no controle da sua pizzaria. Esse treinamento, né, é um curso que nós abrimos recentemente, né? E ali você vai ensinar, você vai aprender, né? Eu vou ensinar os passos básicos para você gerenciar uma pizzaria, inclusive relativo, né, a números. Nós vamos ter que saber os números, vamos ter que ter os números, analisar os números, descobrir os problemas, descobrir o que acontece na pizzaria. Então, você vai ter que analisar tudo isso daí, você vai aprender a fazer o passo a passo administrativo no nível básico, ou seja, para quem está no zero e vai para um nível, né, de controle já, um nível que consegue administrar uma pizzaria, mas ciente de que existem coisas mais complexas, mais avançadas para se aplicar no futuro. Significa que a partir do treinamento no controle da sua pizzaria, você terminando e aplicando o que é ensinado lá dentro, sua pizzaria está apta a ter lucro de verdade. Você está apto como gestor a identificar e corrigir os problemas para chegar lá, né? E os problemas podem ser diversos. Falta de venda é um deles, excesso de venda é um deles, custos variáveis altos demais, custos fixos altos demais, prolabore desalinhado ou a ausência de prolabore, bagunça financeira, pode ser um monte de coisa que a gente aprende dentro do treinamento. Mas isso não é o foco, eu só quero te mostrar o trecho de uma aula desse treinamento, onde você vai visualizar 3 resultados de pizzarias, que são resultados muito aproximados do real que eu já encontrei, e você vai ver que o pior exemplo, a pior pizzaria é a que mais vende, e a melhor pizzaria é a que menos vende, a que menos fatura, tá? Então segue aí para você, acompanha um trecho dessa aula para você criar essa consciência. Primeiro exemplo, nós temos uma pizzaria com faturamento bruto, tá, de R$40.000,79, margem de lucro dela menos 8%, perdendo R$3.258 por mês, tá? Ela tem um prejuízo, né? O prolabore definido, comi essa informação, o prolabore definido de R$3.780 para o dono, né? Então ela tem um prolabore relativamente bom, só que ela está uma empresa negativa. Essa pizzaria vai falir, tá? Mais cedo ou mais tarde ela vai falir se nada for feito por ela. Já no exemplo número 2, a pizzaria que menos fatura, que menos vende, é a que tem mais saúde. Olha só, fatura R$21.000 só, tá? Ela tem uma margem de lucro de 18%, R$3.806, e ela tem, né, um prolabore de R$3.250. Olha quanto ganha esse dono de pizzaria e olha quanto ganha esse, tá? Muito parecido. E o que tem de informação aqui? Mesmo faturando só R$21.000, essa pizzaria está com saúde, está lucrando, tá? O único trabalho aqui
é vender mais, potencializar, manter essa margem de lucro e entrar mais dinheiro. Tá? Essa pizzaria funciona. E aí o pior exemplo é a pizzaria que mais vende. E olha só, a vaidade, ela toma conta de quase todo mundo. As pizzarias adoram falar, eu vendi 1000 pizzas, eu vendi 300 pizzas essa noite, e aí, vendeu certo? E aí, no final do mês, encontra esse resultado aqui. Essa pizzaria perdeu 18%, está perdendo R$ 23.112 por mês, tá? E ela tem um prolabore de 5 mil, que não representa grandes coisas relativo às outras. Ou seja, essa pizzaria aqui dá muito trabalho para o dono, tá? Dá muito trabalho, muita dor de cabeça, e ainda ele perde muito dinheiro no final do mês, mesmo tendo um padrão de vida de R$ 5.000. Feito então, entendido tudo o que eu falei, espero que tudo isso tenha ficado claro na sua cabeça. E agora, você precisa, né, antes de se desesperar, se o seu contexto é muito próximo ou é pior do que o que eu apresentei, antes de você se desesperar, entenda que tudo que foi apresentado aqui nessa aula são números teóricos, que se diferem dos números reais de uma operação. Por que você não vende sua pizza? Porque não são todas as pizzas que têm o mesmo preço? Porque, sei lá, tem muita coisa, tá? Não é toda forma de pagamento que é no cartão de crédito. Eventualmente, a gente sabe o que acontece, vendas em dinheiro, talvez você não tire nota, não gere imposto, algumas coisas acontecem, né, com frequência na realidade, que mudam esses números e mudam de uma forma bastante impactante, né? Então, essa aula que eu dei para você é mais uma aula de consciência, ou seja, você precisa entender tudo isso para você começar a compreender o contexto e tomar atitudes administrativas para começar a mudar o seu negócio. Não é utilizado, né, não é utilizável isso para números reais, porque numa operação nada vai ser tão assim, desta maneira como apresentei. Todas as pizzas o mesmo valor de venda, todas o mesmo custo, todas as mesmas formas de pagamento, a mesma plataforma de venda, iFood, enfim. Muita coisa acontece na prática que somente numa gestão você vai conseguir fazer. Então eu falo para você, entenda a diferença de números teóricos e números reais. Dentro de uma gestão de pizzaria, você vai trabalhar com números reais. Por isso que minhas consultorias, meus cursos, tudo isso demanda um certo tempo, porque você vai fazer a análise. Você faz primeiro uma coleta de dados, análise, correções, aí você reanalisa, aí você faz a auditoria daquilo que você executou para saber se tudo está certo, tudo está funcionando como planejado, e aí você identifica problema, corrige. Então leva um certo tempo para você ajustar o que tem que ser ajustado. Só que todos esses ajustes não podem ser baseados em números teóricos, tem que ser em números práticos, porque cada um está inserido dentro de uma realidade, dentro de um contexto. O que minha pizzaria vive não é o mesmo que a sua vive, que não é o mesmo que a do fulano e do ciclano vive. O que eu estou dizendo para você é que é possível, né? É possível perder muito dinheiro vendendo mais, tá? Isso é muito comum. É só isso que você precisa tirar de lição dessa aula. E os números que eu te apresentei provam que isso é possível, embora eles não sejam tão fiéis a uma realidade que é muito mais volátil dentro de uma operação. Mas sim, quando presto consultorias, quando converso com pessoas, quando pergunto, né, alguns números, quando as pessoas sabem responder números do seu próprio negócio, quando sabem, tá? A maioria não sabe, me apresentam coisas desse tipo e eu, assim, de cara, eu fico perplexo como é que a pessoa pode tocar uma pizzaria, se sujeitar a ter um negócio para ter nenhum, tá? Ou tão pouco resultado, ou pior ainda, ter um resultado tão negativo assim. E a pergunta final, tá? Essa pergunta acontece direto para mim caramba, eu faço uma análise, vamos supor, numa pizzaria e mostro que os números estão negativos, a pizzaria está vendendo, quanto mais vende, mais perde. E as perguntas vêm dos curiosos, né, de quem está acompanhando o caso, ou até mesmo dos próprios, né, donos dessas pizzarias que estão submetidas a essas análises. Caramba, mas se eu estou perdendo tanto dinheiro assim, como que minha pizzaria ainda está aberta? Porque eu não pego todo mês 20, 30 mil, 10 mil do meu bolso e ponho lá na pizzaria. Tá? Isso acontece porque você vive um efeito, né, que vira uma bola de neve. Quando você é dono de uma pizzaria, e além de todos os erros, ainda submete ela a uma bagunça financeira, né, um descontrole financeiro, como você tem acesso ao dinheiro muito fácil, você consegue prorrogar uma situação negativa por muito tempo, muito tempo. Tira dinheiro daqui, põe ali, prazo, empréstimo, cheque especial, compra no cartão de crédito, faz essa lambança toda
que leva muito tempo, né, para virar uma bomba e estourar. Tá? Aliás, uma bomba ele começa já sendo, né? Só demora um tempo para estourar. Então, o acesso ao dinheiro faz com que isso aconteça. Ah, tá, perdi 10 mil esse mês, mas não tirei 10 mil do meu bolso e coloquei. Tá? Dentro desses 10 mil que eu perdi, eu fiz uma retirada pessoal, um prolabore, nem que seja descontrolado. Tá? Então, eu estou vivendo, e às vezes vivendo bem, né? Mas a pizzaria está perdendo dinheiro. Aí vai ver, tem um boleto de um fornecedor atrasado, tem um empréstimo lá em andamento, está pagando juros de cheque especial, enfim, está trabalhando com dinheiro, né, de antecipação de vendas, está com regimes, né, desalinhados, regime de caixa, regime de competência, muita coisa, muitas informações misturadas que levam muito tempo para fazer isso acontecer. E algumas pizzarias tapam esses buracos, às vezes com situações, né, que são fora do comum. Às vezes a pizzaria vai mal, muito tempo, quando a bola de neve está quase estourando, a pessoa vai lá, vende um bem próprio, um carro, alguma coisa, salda as dívidas e fala, não, daqui para frente vai ser diferente. Começa tudo igual de novo, e isso passa 3, 5, 6, 10 anos, tá? É comum, é muito comum. Então não perceba esses números como uma bomba imediata. É só um buraco muito fundo que a sua empresa vai cavando pouco a pouco. Espero que eu tenha ajudado. Se você teve dúvidas, se você ainda tem dúvidas, tá? Pode me chamar, tem meu Instagram, manda mensagem, me chama, manda e-mail, procura o suporte, a gente conversa, o que eu puder auxiliar, eu estou sempre auxiliando os donos de pizzarias. As ferramentas utilizadas, vou deixar na descrição se você quiser, tá? Ficha técnica do nosso clube, as inscrições nesse momento, nesse dia que eu estou soltando a aula, estão abertas, pode ser que não fique por muito tempo. Eu não costumo deixar as inscrições desses treinamentos abertos o tempo todo. Nesse momento que eu estou publicando o vídeo está, se você quiser, está na descrição. Tá? Se você eventualmente chegou dias ou meses ou datas depois, né, da publicação e não encontrar esse treinamento com matrícula aberta, chama o nosso suporte, pergunta como funciona, qual vai ser a disponibilidade. Tá? Então, fique à vontade em nos chamar, nos consultar. E também, tá, eu adoro bater papo, não é sempre que eu tenho tempo, mas me chama lá no direct, tem dúvidas, pergunta. Se você é uma pessoa disposta, né, a trocar informações, abrir os números da sua pizzaria, não ao público, a mim, para a gente conversar, né? Minha pizzaria tá assim, 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 acontece desse jeito, o que você acha? É sempre legal, aprendo também muito com vocês. Obrigado aí pela presença, mais uma aula do clubedapizza.net. Siga lá no Instagram, tá? Se inscreva aqui no canal do YouTube, sempre que possível estou publicando conteúdos e disponibilizando cursos e ferramentas para vocês que estão aí acompanhando o meu trabalho como consultor, mas também, né, meu trabalho diário como dono de pizzaria. Sim, tenho uma pizzaria, sou dono de pizzaria e essa é a minha profissão, tá? Embora seja consultor, dê aulas e faça tudo mais dentro do clubedapizza.net, o que me movimenta, o que me toca é ser dono de pizzaria e sou. Tá? E tudo que falo, tudo que ensino, testo e aplico dentro da minha pizzaria. Até mais, até a próxima aula.